Livro em áudio, Graça, de Max Lucado, áudio 17, capítulo 9, Corações Generosos. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. A graça deve encontrar expressão na vida, do contrário não é graça. Kelbert. A graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. Agostinho. Amy Reeves sabia que sua loja de noivas estaria cheia. As futuras noivas aproveitavam os dias depois do dia de ação de graças. Era comum parentes e irmãs passarem a maior parte do fim de semana do feriado olhando vestidos de noiva na loja dela em Santo Antônio, Texas. Amy estava preparada para atender os clientes. Ela nunca esperava que fosse dar graça a um moribundo. Do outro lado da cidade, Jack Eltry estava no hospital, lutando para continuar vivo. Ele estava nos estágios finais de um melanoma. Sofrera um colapso 2 dias antes e dera entrada no pronto-socorro. Sua família estava na cidade não apenas para celebrarem juntos a ação de graças, mas para fazer os preparativos para o casamento da filha dele. Crisales casaria em alguns meses. As mulheres da família planejaram passar o dia selecionando o vestido de noiva, mas agora, com Jack no hospital, Crisales não queria ir. Jack insistira. Depois de muita persuasão, a mãe, a futura sogra e as irmãs foram até o salão das noivas. A proprietária da loja observou que as mulheres estavam um pouco reprimidas, mas ela achou que fosse apenas uma família mais silenciosa. Ela ajudou Crisales a provar os vários vestidos, até que ela encontrou um de seda e cetim branco, estilo duquesa, que todas amaram. Jack gostava de chamar a filha de princesa, e o vestido, comentou Crisales, faria com que ela se parecesse com uma. Foi quando Amy ouviu falar em Jack. Devido ao câncer, ele não podia ver a filha vestida. E devido às contas médicas, a família não poderia pagar pelo vestido. Pareceu que Jack Eltry morreria sem ver sua filha vestida de noiva. Amy não queria mais ouvir nada. Disse a Crisales para levar o vestido e o véu para o hospital e vesti-los para o pai. Ela diz: sabia que seria bom. Eu não tinha dúvidas quanto a fazer isso. Deus estava falando comigo. Não foi pedido nenhum cartão de crédito. Amy não anotou o telefone. Ela estava ansiosa para que a família fosse direto para o hospital. Crisales não precisou que falassem 2 vezes. Quando ela chegou ao quarto do pai, ele estava muito medicado e adormecido. Quando a família o acordou, as portas do quarto abriram-se lentamente e lá estava sua filha, envolta em quase 15 metros de seda em camadas onduladas. Ele conseguiu ficar alerta por 20 segundos. Mas aqueles 20 segundos foram mágicos, recorda Crisales. Meu pai me viu entrar usando o mais lindo vestido. Ele estava realmente fraco. Sorriu e continuou olhando para mim. Segurei a mão dele e ele a minha. Perguntei se eu parecia uma princesa. Ele acenou que sim. Olhou-me mais um pouco e parecia que estava prestes a chorar. E então voltou a dormir. 3 dias depois, ele morreu. A generosidade de Amy criou um momento de graça em Cascatas. Deus para Amy, para Crisales, para Jack. Não é assim que funciona? Não é assim que Deus trabalha? Ele começa o processo. Ele não apenas nos ama, ele nos concede seu amor.
1 João 3,1. Ele não distribui a sabedoria, ele a todos dá livremente, de boa vontade. Tiago 1,5. Ele é rico em bondade, tolerância e paciência. Romanos 2,4. Sua graça é transbordante. 1 Timóteo 1,14. E indescritível. 2 Coríntios 9, versículos 14 e 15. Ele encheu a mesa do filho pródigo com um banquete, os barris do casamento com vinho e o barco de Pedro com peixe, 2 vezes. Curou todos que buscavam cura, ensinou todos que queriam instrução e salvou todos que aceitaram a dádiva da salvação. Deus supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, 2 Coríntios 9:10. O verbo grego para suprir, epchorigoi, puxa a cortina da generosidade de Deus. Ele combina dança, choros, com o verbo guiar, emgoemai, significa literalmente guiar em dança. Quando Deus dá, Ele dança de alegria. Ele dá início à banda e guia a parada da generosidade. Ele ama dar. Ele até mesmo prometeu um grandioso retorno ao nosso serviço. Pedro disse a Jesus: não deixamos tudo para seguir-te? Que será de nós? Mateus 19:27. Parece uma boa oportunidade para Jesus criticar a mentalidade. O que será de nós? De Pedro. Porém, ele não criticou, mas assegurou a Pedro, assim como todos os discípulos, que receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mateus 19:29. Jesus prometeu um ganho de 10.000%. Se eu desse a você $10.000 hoje, por cada 100 que você tivesse me dado ontem, você chamaria do que a Bíblia chama a Deus, generoso. Ele dispensa sua bondade, não com um conta-gotas, mas com um hidrante. Seu coração é um gigantesco copo e a graça dele é o mar Mediterrâneo. Você simplesmente não consegue armazenar tudo. Portanto, deixe transbordar, derrame, emane. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10:8. Quando a graça acontece, a generosidade acontece, uma grande e sincera amabilidade acontece. Isso certamente aconteceu com Zaqueu. Se o Novo Testamento tem um vigarista, esse é o homem. Ele nunca encontrara uma pessoa que não pudesse trapacear, ouvir $1 do que não pudesse apropriar-se. Ele era chefe dos publicanos. Lucas 19:2. Coletores de impostos no século I que expoliavam qualquer coisa que caminhasse. Então, o governo romano tornava possível que eles conservassem tudo que pudessem pegar. Zaqueu pegou muito. Ele era rico. Versículo 2. Um rico com um carro conversível para 2 pessoas. Um rico com sapatos de couro de crocodilo. Um rico com ternos sob medidas e unhas feitas. Podre de rico. E um rico culpado. Ele não seria o primeiro inescrupuloso a sentir remorso. E ele não seria o primeiro a se perguntar se Jesus poderia ajudá-lo a livrar-se dele. Talvez seja desse modo que foi parar na árvore. Quando Jesus viajou por Jericó, metade da cidade apareceu para vê-lo. Zaqueu estava entre eles. Os cidadãos de Jericó não estavam propensos a deixar que Zaqueu, aquele baixinho cheio de inimigos, abrisse caminho até a frente da multidão. Ele foi deixado saltitando atrás da parede das pessoas, esperando conseguir dar uma olhada. Foi quando ele viu a figueira, correu até ela e subiu. Estava feliz por de cima de um galho poder dar uma boa olhada em Cristo. Nunca imaginara que Cristo daria uma boa olhada nele, mas Jesus deu. Zaqueu,
desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 5. O ladrão, minúsculo e insignificante, olhou para um lado, depois para o outro. No caso de outros, Zaqueu está na árvore. No final, Jesus estava caminhando até ele. De todos os lares da cidade, Jesus selecionara o de Zaqueu, financiado com dinheiro ilegal, evitado por vizinhos. Mesmo assim, naquele dia, foi agraciado pela presença de Jesus. Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 8. A graça entrou pela porta da frente, e o egoísmo saiu a golpe pela porta dos fundos. Ela mudou o coração dele. A graça está mudando seu coração? Algumas pessoas são resistentes à mudança. O servo ingrato é uma dessas pessoas. Na história que Jesus contou, o servo devia mais dinheiro ao rei do que jamais poderia devolver. Não importa o que ele tentasse, um homem não poderia fazer os pagamentos. Era mais fácil encontrar sapos nas nuvens do que dinheiro para pagar a dívida. Então, o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dai-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. Mateus 18, versículos 25 a 27. O homem foi direto para a casa de uma pessoa que devia a ele alguns dólares. O recém-abençoado se tornará aquele que rapidamente também abençoará, certo? Não nesse caso. Ele exigiu o pagamento, não deu ouvidos aos apelos do amigo por misericórdia e colocou-o na prisão dos devedores. Como ele conseguia ser tão avarento? Jesus não nos diz. Ele deixa que especulemos, e eu especulo assim. A graça nunca aconteceu a ele. Ele achou que havia burlado o sistema e espoliado o velho homem. Ele não tinha saído do castelo do rei com o coração agradecido. Que grande rei eu sirvo! Mas com o peito estufado, como sou esperto. O rei ficou sabendo da resposta egoísta e ficou muito irritado. Você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Você não deveria também fazer o mesmo, ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? Mateus 18, versículos 32 e 33. A graça dada transmite a graça. A graça está acontecendo para você? Há alguém na sua vida que você se recusa a perdoar? Se há, responda. Você gosta do perdão de Deus sobre você? Você repassa a bondade de Deus para os outros? Você se queixa da condição inigualável de Deus? Se sim, responda. Você tem ciúmes porque o Senhor é bom? Quanto tempo faz desde a última vez que a sua generosidade deixou alguém impressionado? Desde quando alguém não contestou? Não, realmente isso é muito generoso. Se já fez algum tempo, considere a graça extravagante de Deus. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os pecados. Salmos 103, versículos 2 e 3. Deixe que a graça torne seu coração generoso. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Desse modo, você estará fazendo o que Crisales fez, iluminando os cantos escuros como o esplendor nupcial e a promessa de um casamento vindouro. Amém? Se você chegou até aqui nesse áudio, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que precisa aprender um pouco mais sobre a graça de Deus.
Amém.